Olá, gente! Mais uma aula de autocorreção. Hoje é sobre o sistema cardiovascular. Módulo 1, capítulo 3, páginas 228 a 244. Então, lá no início do capítulo, ele vai trazer algumas informações e também algumas perguntas que você vai copiar e responder no seu caderno de ciências. Faça o cabeçalho, copie e responda as questões lá. Todas elas são respostas pessoais. Então, a primeira pergunta: que órgão do corpo humano está representado na obra de Leonardo da Vinci? Isso está fácil. Qual é a importância desse órgão para o organismo dos seres humanos? Mais fácil ainda, não é verdade? Sem esse órgão, a gente nem conseguiria viver. Que estruturas do corpo humano são representadas pelos tubos nessa obra de arte? Na página 230 tem um poeminha que diz assim: quando percebi que te amava, eu senti teu coração batendo mais forte, eu vi teus olhos brilhando, eu vi teus lábios sorrirem, percebi que te amo, senti que sou amado. Não existe nada melhor no viver que amar e ser amado. Então você vai copiar essas perguntas e respondê-las lá no seu caderno de ciências também. Primeira questão diz assim: sublinhe no poema o nome de 2 tipos de órgão do corpo humano. Então tem lá, coração e olhos. Em sua opinião, o que o autor do poema quis dizer com o seguinte trecho: teu coração batendo mais forte? O que ele quis dizer? Em que sentido batendo mais forte? Por que estava batendo mais forte? Terceira, qual é a importância do coração no corpo humano? Então, ele tem um papel muito importante. Que papel é esse? Por que ele é tão importante? Essas 2 questões são respostas pessoais. Página 236. Siga as coordenadas apresentadas acima de cada diagrama e descubra as palavras ocultas. Escreva-as nos quadros abaixo dos diagramas. Então, o primeiro, artérias, parabéns quem acertou. Capilares, veias e coração. Agora, utilize as palavras descobertas no diagrama para completar corretamente as sentenças. Os possuem paredes finas e permitem a troca de substâncias entre o sangue e as células dos tecidos. Então, qual dessas tem as paredes mais finas? Muito bem, capilares. As transportam sangue dos tecidos para o coração. As veias. É o órgão que bombeia o sangue pelo corpo. Que órgão é esse? Coração. As artérias transportam sangue do coração para os tecidos. Essa segunda questão, ela é uma atividade muito semelhante à da página 234, mas ela é pessoal. Como a gente não está na escola, você pode fazer com alguém da sua família, tá bom? Então, precisa ler direitinho. E a letra B, que está circulada aí, você vai conversar com a pessoa que você realizou essa atividade e escrever a importância, né, da variação na hora da pulsação que você vai medir no seu caderno, ok? Terceira questão. Rafael caiu de bicicleta e machucou o joelho, pois não estava usando os equipamentos de proteção adequados, como os joelheiros. Letra A. Quando nos machucamos, muitas vezes ocorre sangramento. Por que acontece esse sangramento? Acontece porque quando a gente rala o joelho, qualquer parte do nosso corpo, pode ocorrer o rompimento dos vasos sanguíneos que ficam embaixo da pele. E aí acaba sangrando. Acionar o componente sanguíneo capaz de cessar esse sangramento juntamente com as outras substâncias. Então, tenho plaquetas, leucócitos e hemácias. As plaquetas são as responsáveis pela coagulação do sangue, ou seja, ela ajuda com que o sangue não fique escorrendo o tempo todo, podendo causar uma hemorragia. Página 240. Sobre a dentição. Realize as atividades a seguir. Pinte os diferentes tipos de dente de acordo com a função que eles exercem nos seres humanos. Então, olha a legenda aí. Cortar os alimentos. Então, onde está de amarelinho, onde você vai pintar, são os dentes incisivos. Eles ajudam a gente a cortar o alimento. E de verde, a gente vai pintar os que rasgam os alimentos, que são os caninos. Então, tem os 2 em cima e 2 embaixo.
e esmagar e triturar os alimentos. Responsáveis por isso são os pré-molares e molares. Então, você pinta aí direitinho. A dentição dos animais está relacionada aos tipos de alimento que eles ingerem. Observe as dentições a seguir. A. Dentes molares e premolares bem desenvolvidos. Representação do crânio de uma vaca. O que a vaca come? Ela só come carne? Ela só come vegetais? Ela come os dois? Então, como ela só se alimenta de vegetais, ela é um ser herbívoro. Letra B. Dentes molares e premolares arredondados. Então, eu tenho aí a representação do crânio de um javali. Então, o javali, de que ele se alimenta? Ele se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. Então, ele é um ser onívoro, ok? De acordo com o tipo de alimentação, qual das dentições é mais semelhante à dos seres humanos? Do item A ou do item B? Então, do item A, como a gente viu, é um ser herbívoro, né? Então, ela se alimenta principalmente de vegetais, tem todos os dentes bem desenvolvidos. Já o javali, que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais, como um ser onívoro que nem nós, seres humanos, já tem dentes, né, tanto premolares, molares e incisivos bem desenvolvidos. Então, item B. Complete o diagrama com o nome das estruturas indicadas na imagem abaixo. Então, a primeira está apontando para a traqueia. Segundo, está direcionando para o brônquio. Terceiro, para a faringe. Quarto, bronquíolos, já são as ramificações lá dos brônquios. 5, pulmão. 6, narina. E sétimo, laringe. Observe a imagem ao lado. Como é chamado o movimento respiratório que permite transferir o ar do corpo humano para o balão de festa? Então, ele está soprando, ele está tirando esse ar de dentro dos pulmões. Então, ele está praticando a expiração. O ar que está inserido no balão de festa apresenta as mesmas características do ar do ambiente? O ar é diferente, né, gente? Porque o ar que a gente inspira, que a gente coloca para dentro do nosso organismo, é rico em oxigênio. Já quando a gente assopra, que está expelindo esse ar do nosso organismo, ele é rico em gás carbônico. Quarta questão. Observe a imagem a seguir e assinale as opções corretas. A imagem representa o movimento de o ar está entrando, então é de inspiração. O diafragma está contraído. Nesse movimento, o tamanho dos pulmões aumenta, porque ele se enche de ar. O ar envolvido nesse movimento, que é quando a gente puxa para dentro do nosso organismo, oxigênio. Circule de amarelo as sentenças relacionadas à ação das plaquetas, azul das hemácias e de vermelho dos leucócitos. Então, plaquetas agem na coagulação sanguínea e nas lesões dos tecidos, para não deixar com que o sangue fique escorrendo o tempo todo, podendo causar uma hemorragia. As hemácias transportam o oxigênio e o gás carbônico dentro do nosso organismo. E os leucócitos agem na defesa contra agentes invasores e na defesa contra toxinas, né? Aquilo que pode fazer mal para o nosso organismo. Sexto, o esquema a seguir representa a relação entre os sistemas digestório, respiratório e cardiovascular na nutrição do corpo. Preencha adequadamente os espaços com as palavras do quadro. Então, eu tenho cardiovascular, oxigênio, carbônico, digestório, respiratório, nutrientes e células. As palavras podem ser usadas mais de uma vez. Então, vamos lá. O sistema quebra e absorve os nutrientes dos alimentos. Então, falou de alimento, sistema digestório. O sistema absorve o gás da atmosfera. Então, se é gás, vai tratar sobre o respiratório. E se está absorvendo
ou seja, está entrando no organismo oxigênio. O sistema elimina o gás para a atmosfera, então, respiratório, gás carbônico. O sistema cardiovascular transporta e distribui os nutrientes e o gás oxigênio até as células. Ele também transporta o gás carbônico das células até o sistema respiratório. Página 244. Assinale as alternativas que contêm informações corretas sobre o coração. Então, eu tenho: participa do transporte e da distribuição de substâncias que devem ser eliminadas do corpo. É uma estrutura semelhante a um pequeno tubo que chega a diversas partes do corpo. É formado por tecido muscular que se contrai e relaxa de maneira ordenada. Apresenta 4 cavidades por onde o sangue se desloca. Então, eu tenho 3 corretas. Observe a imagem abaixo e complete os espaços com as palavras do quadro: coração, veias, artérias e capilares. Então, já dá para a gente identificar rápido o coração, né? E os capilares, que vão formar os tecidos. Agora, quem é que do coração envia o sangue do coração para os tecidos? As artérias, não é mesmo? E quem traz esse sangue de volta ao coração são as veias. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo: oxigênio, leucócito, hemácias e defesas. As são células responsáveis principalmente pelo transporte de gás e de gás carbônico para todo o corpo humano. Então, são as hemácias e elas levam o gás oxigênio, que é o que a gente ingere, né, insere no nosso organismo quando a gente pratica inspiração. Os são células relacionadas às do organismo, protegendo de agentes invasores. Então, os leucócitos agem na defesa do nosso organismo. Até a próxima, pessoal. Capricha na letra, na organização das suas atividades, ok?